Ei, sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje vamos entrar em mais uma análise completa. E porra, fazia muito tempo que eu não trazia uma análise completa pra vocês. Eu nem lembro qual que foi a última, inclusive. Análise completa, o que se você não sabe o que é, análise completa é quando eu pego alguma série literária em que eu finalizei recentemente e eu divido em algumas categorias, como por exemplo, ambientação, enredo, personagens, tema, sistema de magia, legibilidade e mundo. A gente tem sistema de magia porque as séries literárias que eu finalizo, normalmente, 90% das vezes, são séries de fantasia. Então, o sistema de magia está bastante atrelado a isso. E hoje a análise completa é da série A Primeira Lei, escrita por Joe Abercrombie. A Primeira Lei envolve os livros O Poder da Espada, que inclusive já tem resenha aqui no canal, Antes da Forca e Duelo dos Reis. E puta série boa, essa é uma das séries que, tipo, top 3 pra mim de fantasia. Eu gostei demais, demais, demais. Não é uma série que cada livro tem o seu começo, meio e fim. Eles são meio que uma obra inteira. Então você lê um livro só o primeiro livro, vai faltar um monte de informação que você tem que saber. Se você lê o primeiro e o segundo, ainda vai faltar informação. E aí o terceiro, tudo se resolve e tudo se relaciona de uma forma muito satisfatória para o leitor, que até então tava meio tipo, tá, mas isso aqui, o que vai acontecer? Será que ele esqueceu? Será que o autor esqueceu? Não, ele não esqueceu. Então vamos lá, ambientação. Como é que funciona esse mundo? É um mundo fantástico, completamente novo e diferente de todos os mundos que a gente já viu. É um mundo onde cada ponto cardeal, né? Então, por exemplo, o norte, o sul, o leste, o oeste, cada um deles é muito característico para a região onde está. Então, no norte tem lá as montanhas e tem os nortenhos, que são umas pessoas mais brutas, umas pessoas que mais cabeludas e que se importam menos com aparência física. No sul a gente tem os desertos e a gente tem um sistema econômico e um sistema político muito diferente do que o nosso reino central. Na esquerda a gente tem um lugar mais ermo, onde as pessoas não vai mais porque aconteceu coisas históricas lá. E a gente tem a parte central, que é onde fica o reino real, e é onde tem ali onde as pessoas mais nobres residem também. E aí a ambientação é a seguinte, ali, agora, nesse momento, o norte, o sul, estão chegando e falando, escuta, a gente agora elegeu um rei nosso e a gente vai começar a querer dominar todo o resto do mundo, em todo o resto ali do reino. Então os nortenhos têm lá o seu novo rei intitulado, querendo uma parte ali da parcela do meio, o de baixo também quer uma parcela do meio, e aí eles ficam ali nesse momento, naquela tensão. Aí é um pouco sobre o enredo, né? Como que a história se desenrola. E a história é basicamente essa, começa a gente apresentando isso e a gente entendendo essa situação que está acontecendo ali naquele mundo. Só que os personagens em si, a história, o enredo, a coisa que vai acontecendo, não necessariamente, claro que sim, mas pode não ser, se eu fui claro. Os personagens, eles estão atrelados, mas atrelados de uma forma não significativa, ativa para o que está acontecendo ali na hora. Pelo menos a priori, né? Então, a gente acompanha ali, entrando em personagens. Primeiro, 3 personagens principais. Um é Logan Nove Dedos. O Logan, ele é um líder de um grupo de nortenhos, e é um grupo de nortenhos muito forte, que são só homens nomeados, porque são homens que já tiveram grandes feitos e homens que são muito duros na queda. Esse é um dos protagonistas. Logo no primeiro capítulo, ali, o Logan, ele se desprende desse grupo, porque eles são atacados ali e tal, ele se desprende desse grupo e ele entende que o grupo dele foi morto, o grupo entende que ele foi morto, e aí meio que agora ele meio tá meio alheio e não sabe ali o que vai acontecer, até ele receber um chamado, um espírito, porque ele consegue falar com espíritos, ainda mais em fogueira e na natureza, ele consegue falar com os espíritos e aí um espírito dá uma dica, um caminho, uma rota para ele seguir, que ele está sendo requisitado em algum lugar. E aí ele norteia lá em cima, ele começa a se dirigir ao sul.
Esse é o primeiro personagem que a gente acompanha. O segundo personagem que a gente acompanha é o Glokta. Glokta, ele é um inquisidor real. Quem é o inquisidor real? O inquisidor real é o cara que é responsável por torturar pessoas que ele acredita que sejam contra o reino, que comprometem o bom funcionamento do reino. Ele tortura essas pessoas para elas eventualmente confessarem e aí ele descobrir quem está envolvido também nessas tramas contra o reino. E o Glokta, ele é muito curioso porque ele é um cara que já foi um grandíssimo espadachim, ele já foi ali tenente do exército, um cara que foi pra batalha, foi pra guerra e eventualmente numa dessas guerras ele é capturado e passa 2 anos em uma prisão ali dos Gurkenses, que é uma outra região, é o pessoal do sul, e sendo torturado, e torturado, e torturado, e torturado. E 2 anos depois ele é resgatado ali pelo país dele, né, pelo reino dele, e ele tá destruído, completamente destruído. Então, tipo, a perna dele, ele é manco, ele precisa de ajuda para levantar da cama, ele tem que ficar usando de bengala, o olho dele tremelica assim, porque ele não consegue manter, escorre o olho, os dentes dele é tudo meio que falho, né, então é bastante banguela, e ele tem essa vida, e ele, tipo... e agora que ele tortura as pessoas, ele utiliza de tudo que ele foi submetido para infligir nessas outras pessoas. Então ele conhece mais do que ninguém, por experiência própria, como torturar cada uma dessas pessoas. E a gente tem o Jezal, que é um filho nobre, ele é o terceiro de 3 irmãos. E aí, como os 2 primeiros ali ficam, né, do bom e do melhor na nobreza, o terceiro, o pai chegou e falou, você vai seguir carreira militar, vai lá. Mas como ele é uma pessoa nobre, uma pessoa de bem nascida, ele já começa num cargo importante, um cargo já bem visto ali no exército. E ele é aquele Mauricinho, aquele cara que, tipo, quer se dar bem nos outros, acha que merece por ser ele, sabe? Aquela pessoa que, eu mereci o melhor, o bom e do melhor. Por quê? Porque sim, porque eu sou eu. Então ele é esse Mauricinho e ele acaba querendo se provar, porque chega um momento que ele acaba querendo se provar, as pessoas acabam colocando ele no lugar dele e ele tem que meio que se provar que ele merece mesmo realmente aquilo ali que ele tá tendo ali. Esses são os 3 personagens principais. Eventualmente são adicionados outros 3 ainda no primeiro livro. Então a gente ainda tem a Ferro, que é uma ex-escrava dos Gurkenses também, ali do sul. A gente tem o Capitão West, que é próximo ali do Jezal, só que numa posição superior. E a gente também tem o Cachorrão, que é um dos homens nomeados ali do Logan. Então a gente tem 3 personagens principais e outros 3 são adicionados, cada uma com a sua característica e cada um com o seu enredo ali principal. Essa trilogia não tinha um personagem que eu falava, puta que saco esse ponto de vista, todos são muito, muito bons, eu adorei demais. Aí um pouco sobre tema, né? Tá, legal, a gente lê essa história, como que acrescenta a gente ler essas histórias? Eu acredito que tem 3 principais, o primeiro é vingança, claro, como a grande parte dos livros de fantasia, a gente tem aquela coisa de vingança, aquela coisa de tipo, você me feriu, eu preciso fazer alguma situação para conseguir me vingar, para ganhar de você, para matar alguém que está comprometendo a integridade física dos meus próximos, sabe? Então, tipo, vingança é um tema muito forte. A gente também tem um tema que é a autoaceitação. Eu acredito que os personagens são muito, muito cinzas, cada um deles são falhos da sua forma, só que muitos deles não se aceitam falhos dessa forma, e ao desenrolar da história, os arcos dos personagens são muito ricos e eles vão acabando se entendendo e descobrindo que as coisas que ele tem ali como fraquezas não é necessariamente fraqueza. E a última coisa é, claro, a superação. Eventualmente, eles são postos em provas, eventualmente eles têm que lidar com situações que são impostas, eles estão no meio de batalhas e guerras e eles têm que lidar ali com o que vai acontecendo. São temas mesmo que estão sendo abordados o tempo inteiro, de uma forma direta ou indireta, de acordo com a narrativa. Agora, sistema de magia. E o sistema de magia aqui não é aquela coisa muito racional. Não é aquela coisa do sentido de tipo, você queima o ferro tal, você consegue empurrar, como por exemplo o livro do Brandon Sanderson.
é uma coisa mais... o cara vai lá, pum, faz a magia e aconteceu. Existem alguns tipos específicos de magia, mas poucas pessoas que eventualmente conseguem projetar a magia. O mundo ali dele, esse mundo fantástico foi criado a partir de situações mágicas, e cada um dos que começaram nesse mundo são pessoas que têm ali uma sobrevida e conseguem viver mais do que qualquer outro humano. Existem alguns tipos de magia, existe a magia, claro, vai lá, explode uma pessoa, e tem a magia de transfiguração e tal, e coisas do tipo. A gente vai aprendendo na história que cada uso de magia tem um ônus, então para cada bônus tem um ônus. Então, por exemplo, se o cara vai fazer uma magia aqui e tal, ele tem que tirar alguma coisa de um outro lugar para conseguir executar essa magia. E isso pode gerar a ele, ao cara que fez essa magia, um desgaste muito, muito forte. Então, apesar de ter a magia, as pessoas que fazem magia normalmente são relutantes em usar magia, porque eventualmente eles têm que tirar alguma coisa de um outro lugar, de um outro plano, para conseguir você fazer a magia ali na hora. Legibilidade, escrita. E puta, que livro fácil de ler. É muito fácil de ler esse livro. Os capítulos são capítulos curtos, talvez alguns mais longos para contextualizar e para trazer um pouco mais a história, mas normalmente a cada 11, 12 minutos você acaba cada capítulo, e aí você consegue... Isso, 11, 12 eu digo muito porque eu li no Kindle, né? Então ele indica ali muito quanto tempo falta, e eu gosto muito desse tipo de leitura, porque você fala, beleza, vou sentar aqui, eu tenho meia hora de almoço, vou ler 2 capítulos, beleza. Eu gosto muito dessa abordagem de leitura também. Então, a legibilidade é muito boa, é aquela coisa, aquele livro que você lê, que você nem sente o tempo passar, é aquele livro que você quer consumir cada vez mais, fala, puta, o que está acontecendo aqui? Ixi, e agora? E agora? E agora? E agora? E quando você vai ver, já foi 1000 páginas aí. São 3 livros, né? O primeiro tem 500 e tanto, o segundo tem 600, o terceiro tem um pouco mais, assim, se eu não me engano. No total dá 1500, 1600 páginas ali, total da trilogia. Mas o que é muito legal da escrita do Joe Abercrombie é que para cada personagem ele traz uma abordagem diferente de escrita. Por exemplo, o Glokta a gente consegue saber tudo o que ele vai pensando. Então, por exemplo, se ele está numa situação e aí o arquileitor, que seria um superior dele, fala alguma coisa e ele pensa alguma coisa ruim, a gente lê o que ele está pensando. Então, tipo, as conversas internas dele a gente consegue ler. Aí o Logan 9 Dedos, a gente já não tem essa abordagem, mas a gente tem uma outro tipo de abordagem das experiências dele de vida e frases frases marcantes da vida dele que ele sempre volta a trazer, assim. Então a escrita é muito fácil, a escrita é muito boa, e eu acho que qualquer um, não tem um nível de dificuldade aqui, qualquer um que for ler vai conseguir ler muito bem. E para finalizar, um pouco de mundo, e o mundo é construído de uma forma muito, muito clara para o leitor. Se você tiver um mundo ali, se você vê o mundo ali fisicamente, né, no mapa, fica muito claro onde que fica o que ali. É um mundo que tem ali o espaço central, e no espaço central que é centralizado de poder, ó. E ele meio que cuida de toda a região ali do mapa. E aí a gente tem o norte, que são os nortenhos, que querem descer para baixo, ó, a redundância. E aí tem os nortenhos que querem descer e conquistar as terras mais abaixo. A gente tem ali no deserto os gurkenses, que também são contra, que é a mesma coisa mais imperial ali. Eles querem também dominar o reino central. E a gente tem ali toda a jornada que a gente consegue acompanhar dentro desse mapa. Então é muito fácil, é muito claro. Não tinha nos meus livros, no meu Kindle, o mapa, então no começo eu fiquei um pouco assim, puta, não tô conseguindo, mas na internet tem, então é muito fácil, também coloquei aqui, né? Bom, então essa foi uma análise completa da trilogia A Primeira Lei, escrita por Joe Abercrombie. Essa, sem dúvida, é uma das minhas top 3 séries aí de fantasia que eu já li. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.